Olá, meus queridos amigos, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um momento de devocional. Hoje nós iremos falar sobre a importância do jejum. Por que devemos ainda jejuar? Qual é a importância dele para a nossa vida? Alguns ainda questionam por que o jejum deve ser praticado em nossos dias. A Bíblia ela fala sobre momentos que Jesus falou sobre o jejum. Eu sei que na Bíblia não tem nenhuma ordenância, temos que jejuar, mas se você for olhar sobre as disciplinas espirituais, lá está o jejum. O jejum nos ajuda a termos mais comunhão com Deus. É interessante também que Jesus, ele jejuou e também ele falou aos seus discípulos qual era a importância e como eles deveriam jejuar. Vamos ler o primeiro verso que fala sobre o assunto? Mateus capítulo 6, verso 16 a 18, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que ele já receberá a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejua, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Observe que tem algumas coisas importantes nesse verso. Primeiro, Jesus disse quando jejuar. Ele não disse se jejuar. Então há uma expectativa de Jesus que seus discípulos jejuem. Então olha aí, já há um sinal que a gente deve jejuar. Outro aspecto, Jesus diz como não deve fazer. Ele disse que os hipócritas faziam de uma maneira que era para ver. Se você for olhar o contexto do capítulo 6, o versículo 1, fala sobre as pessoas que faziam para trazer justiça sobre si mesmo, receber a glória. Então, olha, se eu faço pela aparência para receber recompensa nessa terra, eu já estou recebendo, não preciso receber de Deus. Então, não adianta eu fazer o certo, eu tenho que fazer o certo pelo motivo certo. Então, não façam como os hipócritas. E aí ele diz, olha, quem faz, faça ao Senhor. Aqui está o verdadeiro propósito do jejum. Não é para eu receber um benefício meu, não é para que eu alcance uma promessa, mas é para eu estar na presença do Senhor. É para Deus que eu faço o jejum. A gente precisa entender, amigos, que o nosso dia a dia muitas das vezes nos sufoca e a gente não consegue entender a vontade de Deus, ou a gente às vezes fica limitado de crescer espiritualmente. Quer ver uma prova disso? Em Mateus, no capítulo 17 ainda, no livro de Mateus 17, versículo 20 e 21, fala sobre a cura, o contexto de um jovem possesso. Os discípulos ficaram surpresos e eles queriam saber o que fazer também para ter mais fé, para operar milagres. E Jesus disse assim, ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa-se daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas essa casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Jesus deixou claro aqui duas coisas. Ele deixou claro que muitas coisas não ocorrem por causa da incredulidade, falta de fé. E por outro aspecto, pela falta do quê? Oração e jejum. Então aqui Jesus não estava dando autoridade, que o jejum nos dá autoridade. Porque se você for olhar lá, quando Jesus foi ao céu, ele diz, toda autoridade me tem sido dada. E aí ele diz, ide por todo mundo. Então o ide de Jesus, ele já nos deu autoridade. Então na verdade o jejum, ele nos ajuda a ter percepção melhor da vida espiritual, uma noção melhor da fé. Então, por exemplo, quando a gente jejua, a gente consegue entender melhor a vontade de Deus para a nossa vida e, consequentemente, a fé crescer. Então, o jejum me leva a ter mais momento com Deus. É assim que deve se fazer o verdadeiro jejum. Se você olhar lá em Atos capítulo 13, versículo 2, diz que eles estavam ali buscando ao Senhor e jejuando, e o Espírito Santo indicou a Saulo e Barnabé para uma obra espiritual. Então você vê que eles conseguiram ouvir a voz do Espírito quando eles estavam o quê? Jejuando. Então o jejum nos ajuda
a termos uma percepção melhor espiritual, a ter um encontro melhor com o Senhor. Então, tira essa ideia que a gente jejua para alcançar uma bênção, tira essa ideia de jejuar porque é bom para a saúde. Essas coisas podem acontecer consequentemente, mas o único propósito do jejum é estar na presença de Deus. Quer ver uma prova disso? Em Mateus capítulo 9, foi questionado a Jesus porque os discípulos dele não jejuavam. Olha que interessante. No versículo 14 diz assim, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuam nós e os fariseus muitas vezes e seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes serão tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus estava aqui mostrando que ele era o noivo. Jesus falou claramente sobre a sua divindade. E Jesus disse o seguinte, por que eles vão de jejuar se eles estão comigo? Então Jesus deixou claro qual é o propósito do jejum. O jejum é para estar na presença do Senhor e tendo contato com Cristo. Então ele disse, os discípulos já estão aqui comigo, mas haverá um tempo onde o noivo vai ser tirado e vai ser necessário o jejum. Meus queridos, hoje a gente não tem um noivo perto de nós. Não temos ele fisicamente, mas podemos tê-lo por meio da oração e do jejum. O jejum nos ajuda a estarmos mais em uma atmosfera espiritual. Eu sei que o jejum requer sacrifício, mas Jesus disse, lava o rosto. Não precisa demonstrar que está triste. Você faz o jejum e entendendo que esse mesmo sacrifício físico é uma demonstração que você quer estar na presença do Senhor. Então, queridos, faça pelo propósito certo, para que a bênção do jejum seja real em sua vida. Vamos orar? Querido Deus, Pai, ajude-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra, a praticar o jejum de maneira correta, assim como o Senhor quer, e crescer em fé e na esperança no Senhor Jesus, e aguardando assim a sua volta, nos dê um dia maravilhoso em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, eu vou deixar aqui alguns vídeos, tá certo? Para vocês assistirem aí agora no final, comentário da lição. Vou deixar um sermão também aí, o link. E obrigado que a gente chegou a 300 seguidores. São vocês que estão compartilhando e atraindo mais pessoas. Mas não deixem de curtir e comentar. Olha, na descrição desse vídeo, eu vou falar um pouco sobre aí, deixar a referência sobre o jejum normal, parcial, total. E o jejum, como se deve fazer. Tem jejum de 3 dias que foi feito total, né? Porque Esté fez, dando a dica aí que o jejum total deve ser até 3 dias. Então, algumas referências, leia lá, porque nem tudo dá para falar no vídeo, senão fica muito longo, tá certo? Deus abençoe vocês e até amanhã. Estamos juntos aí. Um abração!